Caros irmãos e irmãs na fé, hoje gostaria de compartilhar com vocês uma história capaz de emocionar até mesmo os corações mais duros. É a história de Brandon O'Rourke, um menino americano de apenas 4 anos, portador do vírus HIV, e do encontro com o Papa João Paulo II, um encontro que comoveu o mundo inteiro e transformou o estigma em relação a portadores de HIV nos anos 80. Antes de continuar, convido-os a se inscreverem no canal e fazerem parte da comunidade de fé e esperança. Brandon nasceu prematuro, 3 meses antes do previsto, pesando apenas 800 gramas. Para sobreviver, teve que lutar com todas as suas forças, com uma energia que surpreendeu a todos. Apesar de sua condição de saúde, que o tornava particularmente frágil, ele era capaz de abraçar sua mãe com calorosos abraços cheios de uma força que desafiava sua condição e transmitia força e coragem. A vida de Brandon foi uma combinação de coisas comuns e extraordinárias. Com seus olhos azuis brilhantes, sardas e corpo pequeno, Brandon, apesar de tudo, era uma explosão de energia. Ele adorava seus brinquedos, os jogos e incomodar seus irmãos e irmãs. Mas dentro dele havia algo mais, algo que naquela época causava muito medo e aterrorizava o mundo inteiro. A mãe de Brandon, uma professora que leciona em uma escola católica, contou que seu filho, ao nascer devido às suas delicadas condições de saúde, precisou passar por algumas transfusões e, infelizmente, contraiu o HIV em uma delas. O diagnóstico da doença ocorreu somente 4 anos depois, 2 meses antes da chegada do Papa João Paulo II aos Estados Unidos. Em 17 de setembro de 1987, quando Brandon tinha 4 anos, ele estava entre a multidão reunida na Basílica de Mission Dolores, homens e mulheres aguardando a chegada do Papa. Naquele dia, Brandon foi protagonista de um gesto que ficaria na história e atrairia a atenção da mídia presente naquele encontro. O menino usava um terno azul, uma camisa branca e uma gravata vermelha. Ele era um dos 62 pacientes com AIDS, esperando para receber a bênção do Papa João Paulo II. Quando o Papa passou por ele, Brandon exclamou: "Olá, viva o Papa!" e tocou a orelha do pontífice, deixando-o surpreso. O Papa se virou e abraçou Brandon. A mãe de Brandon conta que é difícil para ela descrever o que sentiu ao ver seu filho abraçado pelo Santo Padre. Foi emocionante, é claro, mas foi muito mais do que isso. Foi uma grande lição para o mundo inteiro. Foi uma forma para a Igreja Católica demonstrar proximidade com as pessoas afetadas pela AIDS, despolitizá-la e dar à AIDS um rosto humano. Também mostrou que isso é o que se faz com pessoas que sofrem, as abraçamos. Abraçar um doente de AIDS naquela época era um ato impactante. Era um período em que a doença ainda era amplamente mal compreendida e carregava um forte estigma, incluindo a falsa crença de que a doença poderia ser transmitida até mesmo através de um simples contato. O abraço do Papa enviou uma mensagem ao mundo, mostrando ao vivo na TV que aqueles que vivem com HIV e AIDS não devem ser temidos. Os pais, ambos naturais de São Francisco, estavam preocupados com a reação das famílias e crianças na escola de Brandon. Eles organizaram uma grande reunião com todos os pais para discutir a situação, mas felizmente todos se mostraram compreensivos e maravilhosos. A mãe conta que o pequeno Brandon entendia que havia algo errado em seu sangue e sabia que tinha o HIV, que em seu caso se desenvolveu rapidamente em AIDS. Ele carregava consigo em todos os lugares uma mochila com uma pequena bomba que enviava o medicamento antiviral AZT através de um cateter em seu peito. A mãe de Brandon contou sobre a breve, mas doce vida de seu filho, sobre sua luta contra a doença, sua fé duradoura e profunda veneração pelo Santo Padre. Ela disse que ela e sua família, devotos católicos irlandeses, oraram no dia da morte do Papa para que sua partida fosse serena e sem dor. A mãe relata como Brandon era uma criança especial. Ele era especialmente carinhoso com pessoas idosas e doentes. Ele não tinha medo, como algumas crianças têm, de pessoas com deficiência ou em cadeiras de rodas. Após o encontro com o Papa em São Francisco, os pais levaram o filho em 2 peregrinações, na esperança de uma graça. A primeira foi a Lourdes, na França, onde muitos católicos vão orar à Virgem Maria. A segunda foi a Roma, para participar de uma cerimônia de beatificação do padre Junípero Serra, fundador das primeiras missões na Califórnia,
e para receber a comunhão de seu amado Papa João Paulo II. Brandon recebeu a comunhão do Papa, e os dois trocaram outro abraço emocionado. Também nesta ocasião, os fotógrafos estavam presentes para imortalizar o abraço. O Papa sorria docemente, enquanto Brandon sorria amplamente, suas pequenas mãos entrelaçadas atrás do pescoço do pontífice. A mãe conta que Brandon conseguiu enfrentar bem a doença. Provavelmente sua força derivava do fato de ser um lutador desde o nascimento. O pequeno Brandon sobreviveria apenas mais 2 anos, antes de sucumbir à doença. Mas seu curto período na Terra e o encontro com o Papa João Paulo II tiveram um impacto duradouro. Aquele abraço enviou uma poderosa mensagem ao mundo inteiro. Rompeu as barreiras da ignorância e do medo. Mostrou que o amor e a compaixão podem superar todo estigma e preconceito. Deu esperança àqueles que lutavam contra a AIDS e inspirou uma mudança de atitude na sociedade. A mãe de Brandon tem certeza de que seu pequeno está no paraíso e que o acolheu com um de seus abraços. Os pais não têm raiva pelo que aconteceu com seu filho e lembram que nunca se sentiram abandonados por Deus. Às vezes, procuramos grandes milagres em termos de cura, dizem os pais de Brandon. Mas também há favores menores que podem acontecer. Recebemos muitos favores especiais. Tivemos tempo com Brandon. Isso foi um presente. Aprendemos a lição de que a vida é preciosa e nunca se sabe quanto tempo você viverá ou quanto tempo seus entes queridos viverão. Encontramos paz através de nossa fé. Através da história de Brandon O'Rourke, somos chamados a refletir sobre o poder do amor e da gentileza. Somos chamados a reconhecer a dignidade e o valor de cada pessoa, independentemente de sua condição de saúde. Devemos combater a ignorância e espalhar a aceitação e a compaixão. Que a história de Brandon nos incentive a ser instrumentos de cura e esperança para aqueles que lutam contra doenças e marginalização. Que possamos aprender com ele a não temer o contato humano, mas a estender a mão e abraçar aqueles que sofrem. Oremos para que o legado de Brandon O'Rourke continue a inspirar e a promover uma mudança positiva no mundo. Oremos por um futuro em que ninguém seja julgado ou discriminado por sua condição médica, mas sim amado e aceito em sua plenitude humana. Que o amor de Deus, manifestado através do abraço do Santo Padre, continue a curar as feridas da alma e a trazer esperança para aqueles que precisam. Por favor, compartilhe nos comentários o que você pensa sobre esta história extraordinária e tocante. Que Deus os abençoe.